Hoje eu quero falar com você sobre quem procura, encontra. Será muito legal. Nós vamos falar um pouco de se você está procurando, você vai encontrar. E logo mais você vai entender o porquê de quem procura, encontra, né? Vamos lá? Eu quero conversar com vocês sobre os capítulos de João 21, que é o último capítulo do livro de João. E os versículos do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Bom, quero conversar com vocês nesses minutos sobre esse capítulo. O capítulo de João, que conta uma das últimas aparições de Jesus. E o capítulo nos conta que Jesus já tinha aparecido outras vezes. E depois de ele ter ressuscitado, outras vezes ele apareceu para os discípulos, ensinou, continuou a fazer alguns milagres. Mas mesmo assim, esse versículo vai nos contar uma coisa. Jesus, ele está na beira da praia, e Pedro, melhor, os discípulos estão na beira da praia. E aí Pedro olha e fala assim: olha, eu quero ir pescar, eu vou pescar, hoje eu vou pescar. E os discípulos o acompanham. E não é diferente esse capítulo conta a nossa vida, a nossa história e a nossa caminhada com Cristo. O que acontece nesse capítulo? Se você prestar bem atenção, o que Pedro está falando no início do capítulo é assim: olha, eu cansei, Jesus apareceu, mas agora não apareceu mais, e a gente está sem saber o que vamos fazer agora, então quer saber? Vou pescar. E nesse momento eu me lembro de mim e lembro de você também, que eu acho que assim como eu, você já pensou em voltar atrás, e já pensou em, Jesus não me ouve, Jesus ele não está mais aqui, Jesus ele está demorando, Jesus ele não está me ouvindo mais, a minha oração não é mais ouvida por Cristo. Mas eu quero dizer para você que assim como Pedro, não volte atrás. Mas o que acontece nesse momento? Pedro, ele volta, ele fala para os discípulos: olha, quer saber? Eu vou pescar. E o capítulo nos diz aqui, nos primeiros versículos, que Pedro convenceu ainda os outros discípulos. E é assim comigo e com você. Quando nós não quando nós olhamos e Cristo não resolve as nossas coisas no momento, ou nós não enxergamos aquilo que Cristo irá fazer, quando nós não temos uma visão clara daquilo que Cristo quer fazer em nossas vidas, nós somos assim. Nós somos ápidos, nós voltamos aos velhos hábitos, nós voltamos às velhas práticas, nós voltamos para as velhas coisas que fazíamos. Com nós é assim como Pedro foi. E Pedro volta, entra no barco e vai pescar. Saber fazer o que ele sabia fazer. E nesse momento, eu me lembro que você, assim como Pedro, entra no mar.
E o mar é o quê? O mar é inconstante. O mar, ele pode ter ondas fortes, ondas fracas, você pode pescar, não pescar. E assim foi. Pedro, achando que voltando à velha vida, ele seria novamente abençoado, ele voltaria a ter os novos hábitos. Mas saiba que quando você se entrega a Cristo, voltar para a velha vida jamais vai ser a mesma coisa. Jamais tem que ser a sua opção. E aí Pedro vai, volta, e a Bíblia nos conta que eles ficaram a noite toda. Pedro e os discípulos que estavam com ele no barco ficaram a noite toda. E a Bíblia vai nos contar mais para frente que não pescaram nada. Eles não pescaram nada. E quando eles voltam para a praia, quem está lá? Jesus está lá. E aí Jesus fala para eles: olha, vocês pescaram alguma coisa? E Pedro fala: não pescamos nada. Mas eles não reconhecem que é Cristo que está na praia. Então Jesus fala para eles: olha, então volta, lança a rede do lado direito, e aí vocês vão ver. Talvez nesse momento fique imaginando eu, Pedro com a experiência de mar, e assim como eu queremos fazer o quê? Olha, Jesus, peraí, pescar eu sei, então deixa comigo, espera um pouquinho, eu vou caminhar de novo sozinho e eu sei como é que faz, eu sei como é que caminha, eu já vivi isso. Mas Cristo, quando Pedro volta na praia e Cristo está lá, o que isso quer dizer? Quer dizer que sempre Cristo está te esperando. Cristo sempre vai estar te esperando. Mesmo que você escolha voltar às velhas práticas ou voltar atrás, Cristo vai sempre estar te esperando. Eu quero dizer que hoje, se você procurar, você vai encontrar Ele na praia, apostos a te abraçar. E mais uma vez, Cristo está além de apostos na praia, Ele está pronto a ensinar os discípulos. E aí Ele fala assim: ó, Pedro, eu vou te dar uma dica, lança a rede do outro lado, e você vai ver que muitos peixes você vai pegar. E talvez Pedro falou assim: olha, nós pescamos a noite inteira, Jesus, eu já fiz tudo que eu podia ter feito, eu trabalhei, eu fui à igreja, eu fiz tudo que poderia ter feito, mas minha vida não mudou. Eu tive que voltar às velhas práticas. Eu fiz tudo o que podia ter feito, mas não consegui ver lá na frente. Eu não tive uma visão clara. Mas Cristo diz: olha, apenas lance a rede para o outro lado. E aí Cristo está pronto a ensinar os discípulos. Mesmo eles querendo voltar às velhas práticas, eu e você também querendo voltar às velhas práticas, Cristo está sempre pronto a nos ensinar novamente. E Ele fala: olha, lança a rede para o lado direito, lança a rede para o outro lado. E o que eles fazem? Imediatamente eles falam: tá bom. Eles obedecem e vão. E nesse momento, quando eles lançam a rede para o outro lado, é óbvio, acontece o quê? Eles pegam peixe. Eles pegam peixes e a rede, diz a Bíblia que a rede volta cheia, muito cheia. E aí um dos discípulos dizem assim: ó, eu acho que é Jesus. E aí Pedro, refletindo um pouco mais, ele fala: nossa, você tem razão, eu acho que é Jesus. E a Bíblia nos conta que Pedro estava nu, pula no mar, e aí eles voltam para a praia. E esse momento eu acho fantástico, porque esse momento é um momento em que nós podemos refletir um pouco mais. Porque quando eles voltam para a praia, quando Jesus está novamente na praia, eles voltam com a rede, e aí Jesus é fantástico. Jesus fala assim: e aí, pegaram? Mas Jesus já sabia que o que ele tinha falado ia se cumprir, que era a pesca satisfatória. Então, quando eles voltam e Jesus está na praia, o que eles encontram? Eles encontram Jesus com o peixe nas brasas, já pronto a servir. E eu quero que você faça uma reflexão nessa manhã. Talvez, eu não sei a situação que você está, mas eu quero dizer que nessa manhã, aquilo que você procura, você vai encontrar. Você vai encontrar em Jesus tudo aquilo que você precisava. E quando os apóstolos saíram dali para pescar,
Jesus não tinha nada, Jesus não tinha peixe, Jesus não tinha brasa, Jesus não tinha nada. Mas quando eles vão para o mar, fazem a pesca e depois eles voltam, Jesus está pronto com o peixe assado para entregar para eles. E o que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós estamos no caminho do Senhor, nós estamos dentro da igreja, mas por as coisas não acontecerem do jeito que a gente quer, por as coisas não acontecerem da maneira que a gente esperava, ou talvez por não acontecerem no momento em que a gente espera que aconteça, nós voltamos às velhas práticas. Nessa manhã eu quero dizer para você que Cristo tem algo novo para a sua vida. Não volte às velhas práticas. Não faça como Pedro. Não volte atrás. Sabe por quê, Pedro, você não deve voltar atrás? Porque quando você volta atrás e você depois vem de novo aos pés de Jesus, o que acontece? Você vai descobrir que tudo aquilo que você procurava está nas mãos dele. Pedro estava procurando uma boa pesca. Pedro estava procurando pescar novamente. O que aconteceu? Quando Pedro volta à praia, Jesus já está com peixe. E Jesus está querendo dizer assim para Pedro: Pedro, sabe aquilo que você procura? Não precisa. Você não precisa sair de mim para procurar mais nada. Você não precisa sair da minha presença para ir buscar outros prazeres. Você não precisa sair da minha presença para que eu te abençoe, para que eu te dê as coisas que o teu coração tem visto. E o Senhor mostra para Pedro e ainda ele fala para os discípulos assim: olha, vocês querem comer? Está pronto. Além de Pedro ter saído da presença de Deus, voltado à pesca, que ele queria pescar, queria pegar o objetivo de muitos peixes. Quando ele volta, Jesus apresenta para ele o que Jesus sempre teve e que nós nunca enxergamos. Então, nessa manhã que você repense, porque a melhor história da sua vida está para acontecer. Não volte às velhas práticas, não faça escolhas erradas. Espere o momento certo, porque Cristo ele vai aparecer na praia para você. E ele vai te dizer o que tem que fazer. Ele vai te dizer para onde você tem que ir, para onde você tem que caminhar. E talvez nessa manhã você pense: nossa, mas já faz tanto tempo, mas já faz isso, já faz aquilo. E talvez Cristo já operou tantos milagres na sua vida. Cristo já fez tantas coisas. E ainda assim você sente vontade de voltar. Saiba que aquilo que você procura, você encontra em Deus. Seja o que for, Deus, ele sempre está de braços abertos a te ensinar novamente e dizer para você que tudo, o peixe que você procura, Cristo tem na praia, pronto a servir para você. E o interessante também é, nesse versículo que nós podemos observar, é que o peixe, muitas vezes nós não podemos observar e reconhecer Cristo, assim como os apóstolos. De longe, eles estavam observando e eles ficaram na dúvida se era Cristo. E para não deixar nenhuma dúvida, Jesus ele está com um peixe. O peixe em grego, a escrita de peixe em grego, significa Jesus Cristo, o Salvador, Filho de Deus. Ele tem algumas iniciais que significa isso. E Jesus, para não deixar nenhuma dúvida no seu coração, ele está com o peixe na brasa, dizendo que aqui, quem está aqui é o Filho de Deus, o seu Salvador. Cristo é sensacional, Cristo é fantástico. Seguir a Ele sem voltar atrás vale a pena, vale muito a pena. E eu me lembro que em alguns momentos na minha vida eu tive essa vontade. Eu falei: Deus, olha só, olha a situação, não dá mais. E eu fazia muitas coisas na igreja, mas o que aconteceu? Eu não via acontecer as coisas, mas é que Deus estava me ensinando que não era o momento. Mas Ele estava me mostrando que o que eu precisava para viver aquilo que eu tinha vontade e tinha a visão, eu precisava estar sempre aos pés dele. E passei por um momento muito difícil na minha vida, e espiritual, financeiro, mas sempre desejei voltar. Sim, eu desejei voltar assim como Pedro. Eu acho que não somos diferentes, mas Cristo ele sempre esteve de braços abertos. E o dia que eu precisei, o dia que eu entendi, Cristo estava com o peixe na praia, dizendo: olha, você foi pescar, não foi? Mas a pesca que eu tenho para você é muito melhor. E o que você foi
fazer na pesca, que é óbvio, pegar peixes, está aqui. Não precisava ter saído da minha presença, não precisava ter ido para outro lugar, porque o que você precisava, eu sempre tive na minha mão. E é isso que Deus quer entregar para nós. E é isso que Deus faz na minha e na sua vida. Você possa refletir e pensar muito antes de querer voltar para as velhas práticas, antes de querer voltar para talvez os caminhos que você andava, para as velhas coisas que você fazia. Pense bem, porque tudo que você precisa, você encontra em Cristo. E não há outro lugar, não há outro caminho para que você possa receber tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida.